Investidores conservadores dormem melhor. Antes de entrar no vídeo em si, quero mandar um grande abraço para todos os que seguem o Mentor Books do Brasil. Muito obrigado a todos pela força que têm dado ao canal. Bem, agora vamos tratar de aprender a ganhar dinheiro com investimentos conservadores. O ponto-chave número 5 de Investidores Conservadores Dormem Melhor, de Philip Fisher, é a capacidade de identificar o que é precisamente um investimento conservador. Num mundo em que temos bancos centrais com políticas monetárias nunca antes testemunhadas e onde o comércio global está constantemente a ser ameaçado pelo protecionismo, é bastante difícil ser um investidor na bolsa de valores. E se eu perder tudo? E se houver uma melhor oportunidade de compra no futuro? Em momentos como estes, é bom estudar investidores lendários tais como Philip Fisher. Fisher foi uma das grandes duas inspirações do maior investidor do mundo, Warren Buffett. E Fisher argumenta que existe um tipo de investimento que irá funcionar bem, ou seja, ter uma boa performance quase sem importar como a economia os atinja. Esse investimento são as ações conservadoramente escolhidas. Eu pensava que o termo conservador era um pouco aborrecido, até me aperceber que Philip Fisher defende que a ofensiva é a melhor defesa. As ações conservadoras têm 4 dimensões únicas que se devem procurar. Primeiro, superioridade na produção, marketing, pesquisa e competências financeiras. Segundo, pessoas notáveis. Terceiro, proteção dos lucros. E quarto, um preço baixo. A primeira dimensão é praticamente a lista das atividades mais importantes para a rentabilidade de uma empresa. Produção, marketing, investigação e competências financeiras são todos vitais para a sobrevivência e prosperidade de uma empresa. A segunda dimensão é sobre a qualidade das pessoas que regem estas atividades. Como veremos, o processo de identificação de tais gestores de topo é bastante contraintuitivo. Em relação à terceira característica, existem alguns tipos de negócios que podem manter os lucros quase indefinidamente, graças aos traços herdados pela empresa, mas falaremos sobre isso mais adiante. Philip Fisher é um dos pioneiros do investimento de crescimento, o que significa procurar empresas com perspectivas excepcionais de crescimento. Sempre preferiu os negócios de qualidade aos negócios baratos. Assim, apesar de pensar no preço como um fator importante, descobriu que as 3 primeiras dimensões são mais importantes, e veremos isso a seguir. Número 4. A escala de investimento conservadora. Utilizando estas 4 dimensões, podemos criar uma escala e uma classificação pelo motivo que as ações se tornam mais atrativas para os investidores conservadores. Se quiser dormir bem à noite, enquanto os seus investimentos criam um rendimento passivo para si, deve procurar reservas na parte mais à esquerda do espectro e evitar as da direita. A melhor opção é naturalmente investir numa empresa que seja superior nas 3 primeiras dimensões e que tenha uma baixa relação preço-rendimento ao considerar estes fatores. No entanto, esta é uma situação bastante invulgar, razão pela qual também temos de considerar investimentos a uma escala mais baixa para a nossa carteira. A segunda melhor opção é investir numa empresa que seja ainda superior nas 3 primeiras dimensões, mas que também tem um preço relativamente justo, como veremos no ponto-chave número 3. Tal empresa ainda pode dar retornos maravilhosos a longo prazo. A seguir, e é aqui que mostra que Philip Fisher realmente preferiu a qualidade ao preço, é a empresa que é, mais uma vez, superior nas 3 primeiras dimensões, mas que mesmo tendo em conta esta superioridade, é demasiado cara. Fisher sugere que se não possui uma destas ações anteriormente, deve manter-se afastado, mas se já tem uma delas na sua carteira, fique quieto. Há 2 razões para tratar uma ação que já possui de forma diferente. A primeira é que é bastante incomum encontrar ações superiores nas primeiras 3 dimensões. Assim, o risco de mudar para algo que ocupa uma posição mais baixa na escala de investimento conservadora é muito elevado. O segundo motivo é devido a fins fiscais. A seguir, as ações que Philip Fisher ou não sugere para o investidor conservador, mas que muitos especuladores, ou seja, traders, parecem achar atraentes, são as de uma empresa que é medíocre nas primeiras 3 dimensões, mas que é vendida a um preço barato. No mundo em rápida evolução, o risco é demasiado elevado neste tipo de empresas. Warren Buffett concorda, uma vez que diz isto:
É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. E finalmente, provavelmente sem surpresa aqui, temos uma empresa medíocre ou mesmo fraca do ponto de vista das 3 primeiras dimensões e com um preço demasiado elevado. Ponto-chave número 3. A interação, crescimento e retorno do investimento. Consideremos 3 empresas hipotéticas dentro do mesmo setor. Nesta indústria, uma empresa sem quaisquer perspectivas de crescimento é avaliada pelo mercado a uma relação preço-rendimento, uma relação PR de 10. Uma empresa que parece suscetível de duplicar os seus lucros nos próximos 5 anos, por outro lado, é avaliada a um rácio preço-rendimento de 20. Temos as empresas A, B e C. Agora vamos imaginar que o mercado estava correto na sua observação e avaliação 5 anos mais tarde. A empresa A ainda ganha tanto como ganhava há 5 anos, enquanto B e C conseguiram duplicar os seus ganhos. Aqui está a parte interessante. Quais acha que serão os retornos destas empresas? Será 0% para a empresa A e 100% para as empresas B e C? Não necessariamente. Devemos também considerar se as avaliações das empresas mudaram no final do 5º ano. Vamos imaginar que o mercado estava correto na sua avaliação e 5 anos depois a empresa A ainda ganha o mesmo que ganhava antes, enquanto as empresas B e C conseguiram dobrar os seus lucros. A empresa A continua a não ter quaisquer perspectivas de crescimento, por isso é ainda valorizada em um preço-retorno de 10 por ano. Portanto, o retorno do investimento em ações tem sido de 0%, mais o rendimento ganho dos dividendos, claro, se a empresa for rentável. A empresa B ainda é considerada como uma empresa em forte crescimento, pelo que continua a manter uma relação preço-retorno de 20. Portanto, o retorno do investimento nas ações foi de 100%. Os ganhos duplicaram em 5 anos e a avaliação dos ganhos permanece a mesma. A empresa C é interessante. Já não é considerada uma empresa em crescimento, uma vez que tem havido muitos problemas entre empregados e gestores ultimamente. Como consequência, no final do 5º ano, tem uma relação preço-retorno de apenas 10, abaixo dos 20 anteriores. Apesar de ter conseguido satisfazer as expectativas do mercado e duplicar os seus ganhos ao longo dos últimos 5 anos, o retorno do investimento das ações tem sido 0. Os ganhos duplicaram, mas a avaliação foi cortada ao meio, pelo que o resultado líquido para o investidor é de 0. Aqui Fisher explica uma importante regra de investimento. Quanto mais os lucros futuros continuarem a crescer, maior será a relação preço-lucro que um investidor se pode dar ao luxo de pagar. Número 2. Fraquezas na gestão que são fáceis de detectar. As pessoas são a diferença entre um negócio excepcional e um negócio medíocre. Como mencionei anteriormente, este ponto é bastante contraintuitivo. Para encontrar uma grande gestão, é mais fácil procurar uma gestão fraca e depois evitar essas empresas, em vez de ir procurar as grandes diretamente. Aqui estão 6 fraquezas na gestão que são fáceis de detectar. Um CEO do exterior. As promoções a partir de dentro é algo que Philip Fisher enfatiza. Quer investir em empresas que são rentáveis e difíceis de copiar pelos concorrentes. Se a empresa pode contratar um CEO de fora, que é capaz de operar bem o negócio em apenas alguns meses, não é suficientemente complexo para deter uma vantagem competitiva sustentável a este respeito. Um salário excessivo para o CEO. Se o CEO ganha muito mais do que o segundo ou terceiro homem na empresa, é uma bandeira vermelha. Queixas nos meios de comunicação social. Olá, Amazon? Embora isto não seja suficiente para excluir uma ação por si só, você quer que todos numa empresa sintam que ela é um bom local para se trabalhar a longo prazo. Isso cria motivação, inovação e uma vantagem competitiva. Promessas não cumpridas. Compara os resultados da empresa com o que o CEO prometeu em cartas aos acionistas. Promessas de resultados bom demais em si só são como uma bandeira laranja, mas prometer e depois não cumprir qualifica essa empresa definitivamente com um cartão vermelho. Se o CEO da empresa também ocupar um cargo entre o Conselho de Administração, deve pelo menos haver outra pessoa da direção executiva. Caso contrário, pode ser um sinal de que o CEO não quer que ninguém o interrogue sobre as operações da empresa, ou seja, ele não quer ser questionado, o que é uma má característica de um líder. A empresa não deve afastar-se da sua competência principal.
especialmente se for uma empresa mais pequena. Deve concentrar-se em fazer apenas uma coisa e fazer essa coisa muito bem. Quem muito faz, pouco acerta, já diz o ditado. Ponto-chave número 1. Características de investimento para crescimento indefinido. Para que uma empresa possa crescer, precisa de lucros. Estes lucros podem ser reinvestidos em esforços de marketing, programas de formação para empregados, investigação sobre novos produtos, melhor produção, etc. Portanto, uma alta rentabilidade é uma característica muito desejável para quem investe em ações conservadoras. Mas, imagine que em meados do verão coloca um frasco de mel aberto. O que vai acontecer a este frasco? Irá atrair moscas. A alta rentabilidade no negócio é tal e qual aquele frasco de mel, mas em vez de moscas, atrai a concorrência. Uma empresa deve proteger o seu frasco de mel. E existem 4 formas comprovadas de o fazer. Economias de escala. Produzir em maiores quantidades resulta normalmente num custo mais baixo por unidade. Este custo mais baixo pode proteger o negócio dos concorrentes que, por definição, devem ser pequenos e com menos recursos. Branding. Pense na Walmart. Um nome de marca forte dá poder de fixação de preços. O poder de fixação de preços dá maior rentabilidade, que por sua vez pode ser investido no crescimento. Branding é mais do que apenas gastar milhões de dólares em anúncios do Super Bowl. E é por isso que é difícil roubar o mel de empresas como a Coca-Cola, McDonald's e Disney, etc. Disciplinas científicas combinadas. Há uns anos atrás eu investi em uma empresa chamada Celavision, que desenvolve e vende soluções para análise ao sangue na indústria da saúde. Sem entrar em demasiados detalhes sobre a empresa, as suas soluções requerem extenso conhecimento dentro da disciplina científica tanto de aprendizagem de máquinas como de hematologia. De acordo com Fisher, é muito mais difícil de organizar e combinar conhecimentos profundos em múltiplas disciplinas, que neste caso atua como uma forte vantagem competitiva para a Celavision. Reordenações automáticas. Os modelos de assinatura são muito mais comuns hoje em dia do que eram quando Philip Fisher escreveu este livro. Por isso, as empresas parecem ter capturado isto muito bem. Mas a assinatura por si só não é suficiente para proteger o seu mel. É tudo demasiado fácil hoje em dia. E um cliente pode mudar facilmente da Netflix para a HBO ou Disney Plus e depois, se lhe apetecer, volta para a Netflix e ele volta para outra e assim por diante. A empresa deve fornecer ao cliente um produto que seja crítico para as suas operações. Ainda assim, o custo do produto só pode ser uma pequena parte do orçamento do cliente. E a própria empresa deve ser o ator dominante no mercado. Finalmente, o mercado deve ser suficientemente especializado para que a única forma de chegar aos clientes de uma forma eficiente seja através de chamadas de vendas direcionadas. Na verdade, penso que a Celavision se enquadra bastante bem nestes critérios. Raios, nunca deveria ter vendido as minhas ações da Celavision. Warren Buffett, que é o investidor mais rico do mundo, é o discípulo mais famoso de Philip Fisher. E agora também você absorveu um pouco do seu conhecimento. Até à próxima, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de dar like no vídeo. Um forte abraço.